No livro de Provérbios, capítulo de número 11, e nós leremos o verso de número 30. Provérbios, capítulo de número 11, e nós leremos o verso de número 30. Como é que se fala isso em espanhol que eu não lembro mais? Provérbios 11, 30, como é que é em espanhol? Provérbios 11, 30, é isso? Provérbios 11, 30. Para os hermanos uruguaios. Alabado seja Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Lerei mais uma vez: o fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas, sábio é. Eu quero nesta noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema produzindo vidas. Produzindo vidas. Diga para quem está à sua direita e diga para ele: produzindo vidas. Diga: produzindo vidas. E olhe mais uma vez, diga: hoje você, a partir de hoje você produzirá vidas. A partir de hoje você produzirá vidas. Tome o seu assento, adorando ao nome de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é uma alegria poder estar convosco, retornar a esta querida igreja, poder participar com os irmãos deste lindo congresso de missões. A primeira vez que nós estivemos aqui fazem 2 anos, e é bom poder estar convosco mais uma vez. Deus abençoe o pastor Darcy, toda a sua família, todo o corpo de obreiros, em nome de Jesus. Quero aqui mandar um abraço para o Nicolas, nosso amigo Nicolas, a irmã Celeste e a Judite, que estamos assistindo agora pela internet, a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, primeiramente eu quero pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta juntamente comigo, para nós estudarmos aquilo que Deus tem para mim e para você. Permaneça com a Bíblia aberta. O livro de Provérbios, podemos dizer que é um dos livros mais espetaculares e lindos de toda a Bíblia Sagrada, pelo fato de que Provérbios, ele nos traz algumas coisas que em meio à leitura bíblica, ou na maioria das vezes, nós deixamos passar. Provérbios, assim como toda a Bíblia, eu sempre digo que toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, é a palavra inspirada de Deus, e é divina, e pode e deve estar em nossos corações. Porém, Provérbios, ele tem como principal característica pegar verdades normais, verdades espirituais, melhor dizendo, e aplicar na nossa vida natural. O livro de Provérbios, que é considerado pelos teólogos como o livro da sabedoria, ele tem como principal característica, como principal singularidade, como principal ponto crucial no livro de Provérbios,
pegar verdades espirituais e aplicá-las na nossa vida natural. Você lendo Provérbios, você aprenderá muitas coisas, ou melhor dizendo, você aprenderá quase tudo sobre a sua vida material, sobre a sua vida cotidiana. Você quer ser um bom pai? Leia Provérbios. Você quer ser uma boa mãe? Leia Provérbios. Você quer ser um bom filho? Leia Provérbios. Você quer ser um bom administrador de empresas, um bom empresário? Leia Provérbios. Você quer ser um bom pregador? Leia Provérbios. Você quer ser um bom obreiro? Leia Provérbios. Você quer aprender etiqueta? Leia Provérbios. Você quer ter uma vida material de sucesso? Leia Provérbios. Você quer conduzir melhor a sua vida familiar, a sua vida pessoal, até mesmo a sua vida ministerial? Leia o livro de Provérbios. Pelo fato de que Provérbios, na sua singularidade, na sua pedagogia, no seu ensinamento, ele nos dá a entender, ou nos explica de uma maneira extremamente simples e profunda, como que nós conseguimos pegar verdades do mundo espiritual e aplicá-las ao nosso mundo cotidiano. Uma certa vez eu tive um pastor amigo meu que infelizmente faleceu na Covid, e ele disse que Provérbios ensina a fazer manteiga. Depois você em casa que quer aprender a fazer manteiga, estude Provérbios, que Provérbios lhe ensinará a fazer manteiga. Por quê? Porque Provérbios tem esse principal ponto, essa principal característica em pegar coisas que estão no mundo espiritual, realidades que são desvendadas no mundo espiritual, pensamentos, ideias e leis do mundo espiritual, e aplicá-las para o nosso mundo cotidiano, para a nossa vida cotidiana. Quando você lê a parte bíblica, e eu preciso que você entenda que Provérbios, ele se equipará de uma maneira muito singular ao livro de Tiago, a carta do apóstolo Tiago no Novo Testamento, que também vão nos trazer ideias, pensamentos de sabedoria no Novo Testamento. Assim como Tiago, Provérbios, e assim como Provérbios, a carta de Tiago, são o evangelho prático, o evangelho diário, o evangelho incisivo, o evangelho que aparece, podemos dizer assim. O apóstolo Tiago vai dizer: tu tem fé, muito bem, glória a Deus, eu tenho as minhas obras. Me mostra a minha fé, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Tiago, na sua visão, no seu entendimento de sabedoria, de um cristianismo aplicado, de um cristianismo cotidiano, de um cristianismo profundo, porém simples, ele vai dizer: chegai-vos a Deus, vós pecadores, e vós de duplo ânimo limpai o vosso coração. Chegai-vos a Deus, porque Ele se chegará a vós. Em consonância com os ensinamentos de Tiago, o livro de Provérbios vai dizer: quando estiveres à frente do rei, não tenha pressa de sair dele. Ou seja, nós temos aqui, claro, um valioso ensinamento de etiqueta, de ensinamento, mas também uma aplicação especial para uma vida de oração. Salomão está dizendo: quando você estiver perto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não te apresse em sair da presença dele, fique ali até ter comunhão com este Deus. Aqui Tiago vai dizer: chegue-se a Deus e Deus se chegará a vós. Nesse conhecimento, nesta sabedoria, nós teremos o livro de Provérbios, escrito por Salomão, que foi um homem mais competente, o homem mais sábio, o homem mais temido da sua época. Há quem diga que Salomão, ele foi um dos homens que mais influenciou, tanto economicamente, quanto politicamente, quanto religiosamente na sua época. Salomão foi o homem mais sábio. A Bíblia vai nos dizer que através da obra das mãos de Salomão, que foi a construção da casa do Senhor, do templo de Israel, que chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Salomão, depois que entrega, depois que ele vai consagrar esta casa, esta construção ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Salomão no meio da noite dizendo: eu me agradei do teu trabalho, eu me agradei daquilo que tu me fez, me peça
tudo o que tu quiseres que eu te darei. Peça tudo o que tu quiseres que eu te farei. Eu não sei você, mas se fosse o Eliezer, eu pediria riquezas, eu pediria poder econômico, eu pediria poder político, eu pediria a conquista dos meus inimigos. Mas Salomão olha para Deus, eu creio assim, Salomão chega diante de Deus e diz: eu quero sabedoria, eu preciso de sabedoria, eu almejo por sabedoria. Na carta a Tiago, usando esta lei, vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a ela a Deus, que Deus tudo dá glória ao nome do Senhor Jesus. E Deus, a Bíblia vai dizer que Deus se alegra com o pedido de Salomão e faz uma promessa para Salomão, dizendo: Salomão, tu serás o homem mais sábio de toda a terra, não terá ninguém antes e ninguém depois de ti com a tua tamanha sabedoria, e tu também serás o homem mais rico da terra, não terá ninguém nem antes e nem depois de ti que seja tão rico, tão próspero quanto tu foi. Tudo por causa de duas coisas: primeiro, por erguer um lugar de adoração a Deus, aleluia, por levantar um lugar de culto ao Senhor, por erguer um lugar onde Deus seria adorado, aonde Deus seria glorificado, aonde Deus seria engrandecido, aonde Deus seria entronizado, aonde Deus seria cultuado, aonde Deus seria o alvo de toda adoração, o alvo de todo louvor. Deixa aqui eu aplicar a primeira parte desta palavra. Quando há culto ao Senhor, quando Deus é glorificado, quando Deus é louvado, quando Deus é engrandecido, quando Deus é entronizado, quando Deus é o alvo da nossa adoração, Deus se agrada da minha e da sua adoração, e da parte dele vem sabedoria, vem graça, vem glória, vem virtude, vem fortalecimento, vem manifestação da parte de Deus para mim e para você. Deus se agradou. Por favor, aumenta um pouquinho mais o retorno para mim aqui, querido. Estava bom antes. Deus se agradou. Muito obrigado, muito obrigado. Deus se agradou da adoração. Deus se agradou do trabalho de Salomão. Deus se agradou do trabalho das mãos de Salomão, a ponto de aparecer para o mesmo em sonho, em revelação. E a segunda coisa que eu encontro aqui na Bíblia Sagrada é que Deus se agrada do pedido de Salomão. Jesus, enquanto estava nesta terra, ele vai chegar para os discípulos e dizer: vocês não recebem o que pedem, porque vocês pedem mal, vocês pedem aquilo que não é para pedir, vocês se importam com aquilo que não é para se importar. Salomão não se importou com riquezas, Salomão não se importou com vitórias, Salomão não se importou com influência, Salomão não se importou com fama. Salomão disse: eu quero sabedoria, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa ser um bom rei, para que eu possa ser um bom adorador, para que eu possa ser um bom obreiro. Você quer algo da parte de Deus? Peça algo que glorifique ao nome do Senhor, peça algo que entronize ao nome do Senhor. E nesse quesito, nessa questão, nesse interim, nós teremos Salomão, o homem mais sábio de toda a terra. Salomão, o homem que foi concebido, recebeu um presente de Deus, que foi a sabedoria divina. E desta sabedoria nós temos alguns livros escritos. Nós temos basicamente 3 livros escritos por Salomão, e mais alguns salmos que Salomão registrou. O primeiro livro que nós encontramos escrito é justamente o livro de Provérbios, aonde nós encontramos aqui um Salomão mais maduro, um homem que estava expondo, ensinando, estava incutindo o seu conhecimento para os seus alunos, os seus filhos, enfim. O segundo livro que nós encontramos na Bíblia de Salomão é o livro de Cantares,
Cantares de Salomão, aonde nós temos um homem apaixonado por uma sunamita, uma menina simples, uma menina que não era rainha, uma menina que não era princesa, que não era palaciana, uma menina que não fazia parte do alto clero, uma menina que não fazia parte da ponte aguda da pirâmide social, não, era uma serviçal que trabalhava no meio do sol, no olho do sol, guardando as suas vinhas, mas o rei se apaixonou por esta menina, e nós temos o lindo livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão é um livro que eu e você que somos casados podemos entender o como um casamento deve ser lindo, maravilhoso e bênção para o homem e para a mulher, mas é sobretudo uma das maiores revelações do amor de Deus para comigo e com você, para com a igreja. Como assim? Eu e você éramos a sunamita. O que era a sunamita? Uma pessoa judiada pelo deserto, que não tinha importância, que não era palaciano, que não tinha nada para oferecer, alguém que estava esquecido, resguardado lá no meio do nada, no meio do deserto, no meio do sofrimento. Mas o rei gostou de mim e de você. O rei olhou para mim e para você, ou seja, tinha muita gente melhor do que eu e você, tinha muita gente mais capacitada do que eu e você, tinha muita gente mais bonita do que eu e você, tinha muita gente mais talentosa do que eu e você, mas o rei olhou para mim, o rei olhou para você, o rei olhou para mim, o rei olhou para você. Eu repito, o rei olhou para mim, o rei olhou para você. Nós éramos igual a sunamita, pastor Davi. Igual. Sem importância, judiado pelos problemas da vida, trabalhando no meio do deserto, sendo escravo dos outros, sendo judiado pelos outros, sendo subalterno dos outros, mas o rei olhou para mim, o rei olhou para você. Está meio frio, então para você se mexer um pouquinho, diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: o rei olhou para mim, o rei olhou para você. Diga, tinha muita gente melhor do que eu e você, tinha muita gente mais capacitada do que eu e você. Vai falando para ele: tinha muita gente mais talentosa do que eu e você, tinha muita gente com mais coisa para oferecer do que eu e você, mas Deus olhou para mim, Deus olhou para você, e na podridão da minha e da sua vida, Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos levantou, Ele nos ergueu, Ele nos ungiu, Ele nos capacitou. O rei olhou para mim, olhou para você. E se você entendeu esta palavra, levante as suas mãos e glorifique ao Rei dos Reis. Eu vou parar de pregar por alguns segundos enquanto você se regozija. Era para você estar no inferno, era para você estar na vida de bebedice, de alcoolismo, era para você estar no tráfico, na boca de fumo, era para você estar na prostituição, na vida desgraçada, na vida devassa, mas o rei olhou para mim, o rei olhou para você, o rei olhou para mim, o rei olhou para você. Ninguém te deu importância, mas o rei te deu. Ninguém te deu valor, mas o rei te deu. Ninguém viu nada em você, mas o Rei dos Reis viu. Eu preciso dar lugar por mais alguns instantes. Eu preciso dar lugar, eu preciso dar lugar.
Eu preciso dar lugar, eu sinto a graça, eu sinto a virtude, eu sinto a glória, eu sinto a presença, eita, glorifica, eu vou parar de pregar por mais alguns instantes, enquanto você exalta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Erai, shoe galaço. Querei rabacalash uriandalaias. Uribiai dorei lalabassuribi calabacalabaxaia. Erebacando ribri açui. Eremando alabaxuribi calai. Elabassorebriando rirai. Ereiacando e calai. Erebassu. Remando orebriai. Kelabassorebecanda. Unimiando oregalaçui. Erai chorebacanda. O Rei olhou para mim, o Rei olhou para você e disse: levanta, chamada minha, resplandece, chamada minha. Já passou o temporal, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Eita, eu estou tentando voltar para a mensagem, eu estou tentando sair da introdução, mas eu sinto uma movimentação espiritual da parte de Deus aqui. Chegou o tempo de cantar. O Rei olhou para você. Você pode não valer muita coisa, não pode ter muita coisa, pode não representar muita coisa, mas o Rei gostou de você. Aleluia. Rabaganda, rabaxara, bagalaba. Rabahai, rabaxuracamba. Eu sinto que uma onda de graça entrou nesse lugar. Eu sinto que uma onda de glória entrou nesse lugar. O Espírito Santo de Deus fala ao meu entendimento, como demonstração da sua graça, que um vento de calor vai entrar nesse lugar. E está frio lá fora, mas vai esquentar, vai começar a esquentar aqui dentro, e você vai sentir este calor, vai sentir este vento. É o Espírito Santo te dizendo: Ele gostou de você, Ele gostou de você, Ele gostou de você. Quem sabe o teu pai não gosta de ti, a tua mãe não gosta de ti, a tua família não gosta de ti, a sociedade não gosta de ti, mas Ele gostou, Ele gostou, Ele gostou, Ele gostou. Permaneça com a Bíblia aberta comigo. Não feche a Bíblia. Aleluia. Permaneça nesse calor. Aleluia. 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 O terceiro livro que nós teremos da parte de Salomão é Eclesiastes. Eclesiastes, Salomão escreve com a mesma sabedoria, mas diferente de Provérbios e diferente de Cantares. Eclesiastes é um livro completamente depressivo, aonde Salomão chega no final da sua vida. Ele começa o livro dizendo: é tudo vaidade, é tudo vaidade. Depois você estude Eclesiastes e você verá, tanto que a epígrafe do livro de Eclesiastes é livro do pregador,
Porque ele vai dizer, é tudo vaidade. Ele vai dizer, eu corri atrás, no livro de Eclesiastes, ele vai descrever que ele correu atrás de sabedoria, ele correu atrás de riqueza, ele correu atrás de posses, ele correu atrás de fama, ele correu atrás de poder, ele correu atrás de tudo, ele teve tudo que o mundo pode oferecer, ele teve tudo que o dinheiro pode comprar, mas ele vai descrever, é tudo vaidade. Ele descreve em Eclesiastes, o túmulo é tanto para o sábio quanto para o louco. O túmulo é tanto para o rico quanto para o pobre. O túmulo, para onde você vai, ele descreve em Eclesiastes, tudo que te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas coisas, porque para o túmulo onde vais, não tem nada a não ser lembranças. Eclesiastes 2, ele vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que tu chegue os dias em que eu estou. Que dias são esses, Salomão? O final da vida. E ele descreve, quando os moedores não funcionam mais, que são os dentes. Quando os guardas não têm mais a mesma vigência, os braços. Quando as bases já não estão mais tão firmes, as pernas. Quando os olhos já não enxergam direito, ele vai descrever, lembra-te do teu Criador, antes que tu chegue no meu tempo, e diga, eu perdi a minha vida. Mas o que mais me intriga, a Bíblia não diz, a história também não, e não tem embasamento literário naquilo que eu vou dizer agora, não é uma doutrina, é um pensamento meu. Eu imagino que alguém olha para o rei dizendo, mas rei, ou pai, ou avô, ou professor, tu foi o homem mais bem sucedido de toda a história, não tem ninguém mais rico do que tu, não tem ninguém mais temido do que tu, não tem ninguém mais admirado do que tu, não tem ninguém que seja mais ovacionado do que tu. Será que alguma coisa na tua vida valeu a pena? Ele descreve, sim, teve uma coisa, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Permaneça com a Bíblia aberta, não feche a Bíblia. No livro de Provérbios, e eu sugiro que você, de maneira minuciosa, cirúrgica, estude o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, nós encontraremos algumas leis, entre elas 4 leis básicas: sabedoria, entendimento, sabedoria, conhecimento e riquezas. Temor, sabedoria, conhecimento e riquezas. O primeiro desta lei é o temor, a segunda lei é a sabedoria, a terceira lei é o conhecimento e a quarta lei é riquezas. Essas 4 palavras estão em toda a extensão do livro de Provérbios. Basicamente começa com temor, depois vem sabedoria, depois a sabedoria produz conhecimento e o conhecimento produz riqueza. Você teme ao Senhor, esse temor vai causar em você sabedoria, esta sabedoria vai instigar em você o conhecimento e o conhecimento produz riqueza. Veja que a riqueza vem depois de tudo. Veja que a riqueza vem depois de tudo. E pelo amor de Deus, eu estou pregando para que você não seja rico. Eu tenho certeza que a oração dos pastores da igreja é que você seja rico. Mas sabe por que você ainda não chegou na riqueza? Porque falta conhecimento. Se falta conhecimento, falta sabedoria. E você tem falta de sabedoria porque não tem temor ao Senhor. Salomão vai dizer, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não estava no esboço, mas eu preciso falar. Nós estamos vivendo uma época em que nós não temos falta de riquezas. Pelo menos eu não vi nenhum Chevette, nenhuma Belinda, nenhuma Brasília aqui.
Não vi nenhum Escort, não vi nada, nenhum Fusca, nenhuma DKV, ninguém de charrete. Então nós não temos falta de riquezas. Também não temos falta de conhecimento, porque hoje você consegue estudar, você consegue informação e está na palma da sua mão. Você pode se formar em faculdade, pode se formar em teologia e está na palma da mão, glória a Deus. Por isso então não é falta de conhecimento. O que nos falta hoje é sabedoria e temor. E sabedoria aqui é diferente de conhecimento. Conhecimento você consegue em livros. Conhecimento você consegue no estudo. Conhecimento você consegue na faculdade, na escola, no curso. Mas a sabedoria aqui vem diretamente da parte de Deus. A sabedoria que Salomão está dizendo é uma sabedoria que não é encontrada em livros, não é encontrada em lápis, não é encontrada em escritura. A sabedoria, ela é produzida pelo temor ao Senhor. Quanto mais temor você tiver, mais sabedoria você tem. Portanto, Salomão vai dizer: o temor ao Senhor é o início de tudo. Eu estou indo devagar, vocês viram que o Espírito Santo me segurou aqui. Esse não é meu estilo de pregar, mas vamos lá. O temor ao Senhor é o que vai te aproximar de Deus. O que é temor, pregador? Respeito e até mesmo medo. É você saber que aqui dentro não existe estrela, não existe nada, não existe superstar, não existe popstar. Aqui quem brilha é Jesus. Aqui é casa de adoração. Aqui dentro quem deve ser adorado, ovacionado, aplaudido, quem deve ser glorificado não é o pastor Eliezer, não é o pastor Darcy, não é o cantor, não é o pregador. Aqui quem deve ser adorado, glorificado é Deus, engrandecido é Deus, quem deve ser entronizado é Deus. Aqui e na sua vida, porque Paulo vai dizer que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. Levítico vai dizer: todo dia tem que tirar a cinza, colocar madeira e preservar o fogo. Na sua vida, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e a sua justiça. Você busca Ele e o resto Ele dá. O temor produzirá sabedoria. Primeiro você se aproxima de Deus, você chega perto de Deus, você tem comunhão, intimidade com Deus. Esta comunhão produzirá em você sabedoria. E qual é a diferença de conhecimento para sabedoria aqui? Sabedoria aqui no livro de Provérbios é experiência de vida. Todos nós temos um conhecido, principalmente alguém que já é mais idoso, já tem mais idade, mais caminhada, em que você chega para ele, você olha para ele e sabe que ele não tem conhecimento técnico, ele não tem conhecimento de livros, ele não tem conhecimento acadêmico, mas é alguém muito sábio. Basicamente a história do agricultor e do agrônomo. O agrônomo não ensina o colono a plantar, por quê? Porque o colono, o agricultor, tem experiência de vida. Salomão está dizendo: quando você chega perto de Deus, você tem experiências com Ele. Quando você se torna íntimo de Deus, você tem experiências com Ele, e esta experiência se transforma em sabedoria.
É o que Davi vai dizer: fui velha, fui novo, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Davi está dizendo, o salmista está dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabedoria, experiência de vida. Esta sabedoria produz conhecimento. E aí sim, o conhecimento que está aqui. E este conhecimento aqui produz riquezas na sua vida. E essa riqueza não é tanto material como como alguns pregam, nós tanto queremos. Primeiro é riqueza espiritual. Salomão vai dizer: mais vale comer um prato de hortaliças aonde há paz, do que os muitos manjares aonde há contenda. O que é isso, pregador? Riqueza. Você pode ter em casa somente um prato de arroz, feijão e ovos, 2 ovos. Eu lembro que no Uruguai eu comia membrilho. Se alguém tiver pasta frola aí, eu lembro que uma certa vez, quando o pai e a mãe, quando nós éramos missionários do Uruguai, a mãe conta que nós passamos um mês comendo arroz com chaucha. Fomos missionários em Canelones, do Uruguai. Arroz com chaucha. Eu lembro que a mãe pegava e fazia suco de erva. Erva mate, a mãe fazia suco. Eu lembro, pastor Daci, que a mãe conta até hoje que ela comprava, acho que era 1 quilo de moela. Como é que se fala moela em espanhol? Moela? Morrela? Morrela? Mojerra. É, isso aí. 1 quilo de mojerra. Ela dizia que de 1 quilo de moela dava meio quilo de banha. Missionário, no campo missionário, longe do Brasil. Na época não tinha Pix, não tinha banco online. Para receber o salário tinha que vir aqui em Livramento, para aqui no banco fazer o câmbio daqui, ou para Ceguá, que o pai ia, e ir lá fazer a troca, pegar o dinheiro e levar para casa. Ou seja, nós não tínhamos churrasco, não tínhamos pagirra todos os dias. Porém, nós tínhamos tranquilidade e felicidade em comer arroz com chaucha. O que é isso? Aleluia. O que é isso, irmão Nezer? Riqueza espiritual. Você pode não comer churrasco todo dia, mas só o fato de você sentar à mesa com a sua família, em paz, dando glória a Deus, é sinal que Deus enriqueceu a tua vida. Aleluia. Aleluia. Salomão vai trazer isso. Essa ideia sobre temor, sabedoria, conhecimento e riquezas. Porém, nós podemos encontrar aqui no capítulo de número 11, lições para a obra missionária. Lembra que eu disse que Provérbios ele traz verdades espirituais e aplica na nossa vida cotidiana. Aqui, no capítulo 11 de Provérbios, nós podemos encontrar e aplicar de uma maneira mais concisa o que é a obra missionária, os efeitos de alguém que faz a obra missionária.
A primeira coisa que nós podemos entender está no verso de número 4, no capítulo 11, verso de número 4, quando ele vai dizer o seguinte: a riqueza nada vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, qual que é a principal missão do missionário? A principal missão do missionário é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui num congresso missionário, e a ideia, o pensamento é que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de virtude, alimentado, mas apaixonado pela obra missionária, com o desejo de ganhar almas para Jesus. E a primeira coisa que nós encontramos aqui no capítulo de número 11 é a justiça que livra da morte. Meus amados e queridos irmãos, quando você vai para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns paradoxos. Entre esses paradoxos estão a graça e a justiça de Deus. O salmista vai dizer que em Cristo a justiça e a graça deram as mãos, se cumprimentaram. Ou seja, quando você vai ganhar almas para Jesus, você está pregando para alguém que está debaixo de maldição, está pregando para alguém que está debaixo de uma lei, está debaixo do pecado, e via de regra pela palavra de Deus, esse alguém que está debaixo do pecado, está debaixo da justiça divina. Sim, eu já preguei isso aqui da outra vez. O pecado nos leva para o lado justiceiro de Deus, o pecado nos leva para a espada de Deus, o pecado transporta o ser humano para o lado mais justiceiro, para o lado da ira de Deus. Mas quando você chega para esse lado, quando alguém chega para esse lado, um missionário chega pregando o evangelho, e esse evangelho justifica aquele que está mancomunado no pecado. Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, ele esteve nesta terra para pregar as boas novas de salvação. E que boas novas de salvação era essa? Primeiro, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei da carne e do juízo, a lei do pecado, mas que andam segundo a lei do Espírito de vida, que é da parte de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque através do evangelho nós somos justificados pela graça de Deus. Provérbios está dizendo: aquele que prega as boas novas, aquele que prega o evangelho do reino, ele justifica através de Jesus Cristo aqueles que estão prestes a ir no inferno. Deixa eu lhe dizer alguma coisa aqui nessa noite. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos mostra que nós estávamos mortos em nossos pecados, que a nossa dívida estava, aleluia, em vigência na parte de Deus, e era uma dívida contra Deus, era uma dívida contra a santidade de Deus. Mas veio Jesus Cristo na plenitude dos tempos, e a Bíblia vai dizer que ele nos justificou diante de Deus. Eu não entendi, irmã Lézélia, eu te explico. Ele pegou a minha e a sua culpa, ele pegou a minha e a sua cédula, ele pega esta dívida, paga com seu sangue na cruz do Calvário, crava na cruz de Jesus Cristo. E quando a ira de Deus cai sobre mim e sobre você, o sangue de Cristo nos cobre, e ele diz diante do Pai: ele já está justificado, ela já está justificada, a dívida dele já foi paga, eu já paguei a dívida. O missionário prega o evangelho que justifica. Nós estamos vivendo hoje o império da culpa. Pessoas e pessoas que tiram a sua vida por se sentir culpada de tudo. Pessoas e pessoas que vivem uma
uma vida desgraçada, obscura, uma vida tenebrosa, porque estão debaixo de culpa, debaixo de julgo, atormentadas por Satanás, e somente nós podemos tirar eles desse fardo. O missionário é justo e prega a justificação. Olha aqui, pregador, olha aqui, pregadora. Claro que a Bíblia tem bênçãos para mim e para você. Claro que a Bíblia tem glória para mim e para você. Claro que a Bíblia tem virtude para mim e para você. Claro que a Bíblia tem mover de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Mas se você quer que alguém saia de uma vida de pecado e seja justificado por Deus, prega o evangelho da cruz de Jesus Cristo, o evangelho dos cravos, o evangelho da coroa, o evangelho que sofre, o evangelho da aleluia, o evangelho daquilo que Jesus sofreu. Prega o evangelho da cova vazia, porque somente o evangelho da cruz é capaz de justificar alguém que vive na prática do pecado. Somente o evangelho da cruz pode tirar alguém do mundo de trevas. Salomão vai dizer isso. A justiça livra da morte. Aonde você e eu estávamos antes do evangelho, vivendo uma vida desgraçada, mas Jesus Cristo nos justificou, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Eu já estou terminando. Eu teria mais coisa para falar, mas não vou falar, porque o Espírito de Deus está resumindo a mensagem. Vá direto para o verso de número 30. E eu termino aqui. Olha o que ele vai dizer. O fruto do justo é a árvore da vida. O fruto do justo é a árvore da vida. Jesus no Novo Testamento vai dizer: eu vos chamei, e aqui vai apertar um pouquinho, vai diminuir o glória a Deus. Eu vos chamei, eu vos escolhi, eu vos elegi, eu vos ungi, eu vos tirei do charco de lodo da vida pecaminosa, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu vou pedir para o tecladista vir me ajudar aqui, que eu já estou terminando. O fruto, nós temos algumas classificações de fruto na Bíblia. Frutos de arrependimento, o fruto do Espírito. Frutos de arrependimento: bebia, não bebe mais, brigava, não briga mais, fumava, não fuma mais, se drogava, não se droga mais, se prostituía, não se prostitui mais. Frutos de arrependimento. João Batista vai dizer: quem vos induziu a víboras de fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos de arrependimento. João está dizendo: não adianta tomar um banho no Jordão e viver a mesma vida de pecado, a mesma vida depravada. Se você realmente foi lavado com o sangue de Cristo, produza frutos de arrependimento. A Bíblia vai falar em fruto do Espírito. É fruto no singular, não é frutos do Espírito. É fruto, é um fruto com várias características. O que é o fruto do Espírito, irmão Eliezer? O caráter de Cristo em mim e em você. Basicamente, não adianta ter dons espirituais se não tiver o fruto. O que valida, o que valoriza os frutos e dons espirituais em você é o fruto do Espírito que está em você. Mas o contexto aqui que eu quero aplicar
são para frutos ministeriais. Nós estamos num congresso de missões. E eu preciso dizer para você que nós já estamos em quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões de pessoas no mundo, daqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor, somam aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas. Ou seja, tem quase 7 bilhões de pessoas que ainda vão para o inferno. Se Jesus voltar agora. Ainda existem, na época que nós vivemos hoje, de internet, de pregações, de grandes cruzadas, de tudo que é tipo de coisa, ainda existe povos que nunca ouviram falar de Jesus. Ainda existe aproximadamente 1,5 milhão, aproximadamente, eu posso estar um pouco equivocado, mas mais de 1,5 milhão de etnias que não tem um único exemplar bíblico. Você sabia que a igreja que mais cresce no mundo não é a brasileira? Até alguns anos atrás, coisa de 2, 3 anos atrás, a igreja que mais crescia no mundo era a igreja chinesa. Debaixo de perseguição, de comunismo, de Bíblia vermelha, era a igreja que mais crescia. Sabe qual é a igreja que mais cresce hoje? A igreja lá na região do Irã, a igreja iraniana, é a igreja que mais cresce hoje, debaixo de perseguição, crentes sendo mortos. Se alguém for pego com um exemplar da Bíblia, é executado. Se alguém confessar Jesus publicamente, perde a vida, ou no mínimo sofre, no mínimo sofre todo tipo de agrura, por causa do Evangelho. E a igreja que mais cresce. E eu e você? E eu e você? Cada um aqui tem pelo mínimo 2 exemplares da Bíblia. Cada um de nós aqui tem no mínimo 2 exemplares da Bíblia. Quantos capítulos você leu hoje? Eu falei que ia apertar. Quantas vezes você leu a Bíblia esta semana? Tem no mínimo 2 exemplares físicos, mais a Bíblia no celular. Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Quantas pessoas, nós já estamos em setembro, para quantas pessoas você já pregou o Evangelho esse ano? Se Jesus voltar hoje, o que você tem para apresentar para Ele? Assim como você, eu sou pentecostal. Falo em línguas estranhas, rodo, pulo, grito, acredito nos dons espirituais que é para nossa época, mas Deus não te batizou com o Espírito Santo, não te deu dom de cura, não te deu dons espirituais, dons ministeriais para você ficar rodando e batendo palma dentro da igreja. Deus te deu tudo isso para você ganhar almas, produzir vidas e pregar o Evangelho. Deus te deu esse talento lindo, essa voz maravilhosa, esta eloquência. Deus te deu esse dom de pregar.
Deus te deu os dons espirituais, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons da fé, dons de curar, dons de língua, interpretação de línguas, dons de maravilhas. Deus te deu tudo isso para que você vá para o mundo e ganhe pessoas para Jesus. Deus não te iluminou aqui para você ficar aqui dentro. Jesus vai falar, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas se coloca no pedestal, para que todos sejam guiados por ela. Assim o mundo glorifique a Deus através das vossas vidas. Você tem que ser luz aqui e ser luz lá fora. Você acende aqui para brilhar lá fora. Você recebe azeite aqui para iluminar lá fora. Provérbios vai dizer: o justo é uma árvore que produz vida. Você, crente, pentecostal, está produzindo vida. E eu não queria pregar desse jeito, Deus sabe. Eu queria pregar de outra maneira. Mas eu não posso fugir daquilo que Deus manda eu falar. E ele continua dizendo: o fruto do homem, o fruto do justo, e aqui indifere de sexo, justo e justa aqui tem a mesma validade. O fruto do justo é árvore de vida. Jesus vai dizer: pelo fruto conhecereis a árvore. E Jesus vai dizer mais: a árvore que dá bom fruto, ela é boa, e a árvore que dá mau fruto, ela é ruim. Boa árvore não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Que frutos você está dando? Que frutos você está dando? Faça uma reflexão. Quais são os frutos que você está apresentando para Deus? Mais do que isso, que frutos você está apresentando para a igreja de Cristo? Mais do que isso, no dia do acerto de contas, que frutos você terá para apresentar? Quem diz o pastor João Oliveira, da Assembleia de Deus em Porto Alegre: a porta dos céus é de fogo. A porta dos céus é de fogo. Se você chegar diante de Deus com uma carreta, com um bitrem de obras que sejam de palha, feno e madeira, não passarão na porta de fogo. Mas se você chegar com um carrinho de mão de obras que sejam de prata, pedras preciosas e ouro, passará na porta de fogo. Não interessa o tamanho do fruto, interessa a quantidade e qualidade do fruto. Frutifique para o Senhor, frutifique para a obra, frutifique vidas, produza vidas. E a aplicação direta, a exegese desse texto é o seguinte: o justo chama outro justo para viver a justiça divina. Ou seja, Salomão está dizendo: quem é justo não anda com qualquer um, não se aproxima de qualquer um, não tem amizade com qualquer um, não se relaciona com qualquer um, não, porque o justo chama outro justo, que se aproxima de outro justo, e ambos vivem a justiça no temor do Senhor. Quem está perto de você está sendo influenciado por você, ou você está sendo influenciado por ele? Se coloque em pé.